Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Daiane de novo, né? Tô aqui conforme prometido para fazer a correção das atividades da semana 3 do PET volume 4, conteúdo de geografia, segundo ano do ensino médio. Pessoal, antes de partir para a correção das atividades, eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês, e é lógico que é uma sugestão para quem não viu, né? É para assistir o vídeo de explicação dos conteúdos da semana 3. O vídeo de explicação trata sobre a industrialização brasileira, as características dela, as fases. Eu aponto alguns aspectos relevantes sobre a industrialização do nosso país, né? Então, vou deixar um card aqui na parte superior do vídeo e vou deixar também o link lá na descrição, para quem não assistiu, depois poder assistir, tá bom? Bora para fazer a correção das atividades, que agora é isso que interessa. Questão número 1. Descreva as características da industrialização brasileira citadas abaixo. Então, a gente tinha que falar sobre a característica da industrialização tardia, da industrialização por substituição de importações ou importados, da industrialização concentrada e da industrialização dependente. Então, são questões grandes, por isso até eu fiz um arquivo em separado. Então, a industrialização tardia, resposta em vermelhinho, se refere ao fato de que o Brasil, se comparado aos países desenvolvidos, começou a se industrializar quase 2 séculos mais tarde, tá? Lembrando que os pioneiros foram Inglaterra e França, 1789, século XVIII. O Brasil só se industrializa de fato no século XX, para ser mais específica, 1930, tá? Então, 2 séculos depois. Letra B, industrialização de substituição de importados ou importações. Respostinha, processo que teve início na segunda fase da industrialização brasileira. Então, tem que assistir a aula de explicação para saber quando é essa segunda fase. Motivado pela Primeira Guerra Mundial. Consistia em produzir internamente o que antes era importado, ou seja, o que antes era comprado. Por isso, substituição de importado. Substituir o importado pelo nacional, ou seja, por aquilo que foi produzido aqui mesmo. Então, gabaritinho da letra B. Letra C, industrialização concentrada. Resposta: demonstra a concentração da maior parte da produção industrial no sudeste do Brasil, em especial no estado de São Paulo. Essa é uma característica até hoje da industrialização brasileira. Letra D, industrialização dependente. Respostinha, se refere à dependência tecnológica e financeira do Brasil em relação aos países mais desenvolvidos, dependendo destes, dos desenvolvidos, para se industrializar. Então, pessoal, na tela do seu celular, na tela do seu computador, do seu notebook, tá aí para você o gabarito de todo o número 1. Dê um print, dê um pause, conforme a sua necessidade. Vamos para o número 2. A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira, a partir de 1930, teve origem nos lucros obtidos com a exportação de qual produto? Explique como era empregado esse capital. Então, a gente está falando aqui do café, é a resposta. E agora, como que era empregado esse capital proveniente da exportação do café? Da seguinte forma, acompanhem comigo. A exportação de café gerou capitais que foram posteriormente investidos em infraestrutura, como construção de portos e ferrovias e também na aquisição de maquinário para as fábricas, ok? Então, aí na sua tela está o gabarito do número 2, todinho para você. Vamos para o 3. Quais as características socioeconômicas do Brasil no período de 1500 a 1808 que atrasaram o processo de industrialização do país? Quem assistiu à aula de explicação sabe que essa é, de acordo com o PET, a primeira fase da industrialização. Então, nesse período, olho na resposta,
Nesse período, o território brasileiro era colônia de Portugal e estava sob o jugo, né, estava sob a responsabilidade do Pacto Colonial, que proibia os territórios dominados, portanto, a colônia, de terem indústrias e de estabelecerem, relações comerciais abertas. O que significa isso? As colônias não podiam relacionar-se comercialmente com qualquer um. Elas só poderiam se relacionar comercialmente com a sua metrópole. Ou então, se for o caso, se a metrópole autorizasse uma relação comercial com outro. Ok? Então, isso acabou retardando, atrasando o processo de industrialização do Brasil. Gabarito do número 3, todinho para vocês. Vamos para o número 4. Explique o que foi o plano de metas implantado pelo governo JK e quais os seus impactos na industrialização e na economia brasileira. Essa é uma questão mais complexa, é uma questão que exige inclusive uma pesquisa, porque a gente tem que falar sobre um importante político brasileiro, que foi o Juscelino Kubitschek. E a gente tem que falar o que foi esse plano de governo dele e quais os impactos que esse plano de governo gerou para a industrialização e para a economia. Ficou uma resposta grande, mas eu diria para vocês que eu ainda resumi muita coisa, porque a dimensão do Getúlio Vargas é muito maior do que essas 6 linhas que eu digitei aqui. Então, acompanhem comigo. Plano de governo, que destinava investimentos para infraestrutura como construção de rodovias, linhas de transmissão de energia e usinas hidrelétricas. As propostas econômicas estimulavam a instalação de multinacionais no país por meio da abertura econômica, além da aquisição de empréstimos junto ao FMI e Banco Mundial. Esse plano teve como slogan Desenvolver o Brasil 50 anos em 5. O governo JK ampliou a industrialização do Brasil e, ao mesmo tempo, ampliou a dependência do país ao capital estrangeiro. Então, olha só, o JK, ao mesmo tempo em que ele foi fantástico no sentido de industrializar o Brasil, ele também aumentou a nossa dependência em relação ao capital externo, porque parte desse dinheiro que foi usado para investir em infraestruturas, para atrair multinacionais, para fazer abertura econômica, foi dinheiro estrangeiro do FMI e do Banco Mundial. Então, não dá para a gente endeusar o JK. É preciso dizer das vantagens, mas também das fragilidades do governo dele, ok? Então, está aí para você na tela o gabarito do número 4. Último exercício, questão número 5, era uma questão de múltipla escolha. A questão era a seguinte: a desconcentração industrial verificada no Brasil na última década decorre, entre outros fatores, da... Então, o gabarito é letra A, decorre da ação do Estado, da ação, né, do Estado, do governo federal, por meio de incentivos fiscais, como, por exemplo, isenção de impostos, doação de terrenos, né, e políticas de desenvolvimento regional, como, por exemplo, a criação da Zona Franca de Manaus. Para quem não sabe, a Zona Franca de Manaus é uma das áreas mais industrializadas do país, fica na capital do estado do Amazonas, né? Fica em Manaus, e é uma área onde as indústrias que se instalam lá têm isenção de uma série de impostos, beleza? Então, o gabarito é A. Por que não pode ser a letra B? Porque a letra B fala assim, ó, elevação da escolaridade dos trabalhadores, o que torna o território nacional atraente para novos investimentos industriais, o que torna o território nacional, todo ele. Isso está errado, né? Nós não temos todo o território nacional atraente, só algumas áreas. Letra C, presença de sindicatos fortes nos estados do Sul e Sudeste, o que impede, isso dizer que impede novos investimentos está errado, né? O Sul e o Sudeste continua recebendo novos investimentos. E a letra D, globalização da economia, que por meio das privatizações induz o desenvolvimento da atividade industrial em todo o território. Não, nós sabemos que ainda existem no Brasil inúmeros vazios demográficos e industriais, ok? Galerinha, um beijão para vocês, até semana que vem com a explicação e correção da semana 4 do plano
de Estudo Tutorado, volume 4. Tchau!